Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, pediram muito para mim falar sobre esse tema, que é o tema de bebê reborn. Sim, eu vou falar sobre isso. E para você que não sabe, pessoal, tô até lendo aqui alguns artigos. Você sabia que pessoas, né, que têm um vínculo afetivo com bonecos ou com seres inanimados é um tipo de distúrbio que se chama vínculos afetivos disfuncionais. Ou seja, isso é um problema de saúde. Você sabia disso? Mas enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês primeiramente, é claro, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do bebê reborn, que está repercutindo muito, e também vamos falar da utilização de bonecos dentro da religião afrodescendente, porque é claro que a gente tem que falar sobre a religião, né, de matriz africana, tá? Então, primeiramente, curta esse vídeo, compartilhe e não esquece de deixar o seu comentário, que é de extrema importância, tá bom? Pessoal, tá uma polêmica aí nas redes sociais do pessoal aí com bebê reborn, para um lado e para o outro. Houve até um caso da pessoa que levou um bebê reborn para ser atendido no hospital, numa UPA, unidade de pronto atendimento, tá? Sem contar a repercussão que tá aí na internet, pessoas tratando o bebê reborn como se fosse realmente uma criança de verdade, como se fosse um ser humano, um ser vivo. E já dizendo, como eu falei para vocês, isso se trata de um transtorno afetivo disfuncional. Ou seja, uma pessoa que tem problemas psicológicos. É aquela pessoa que substitui, tá, a presença humana, ou que substitui o afeto humano por um ser inanimado. Essa pessoa provavelmente pode estar passando por um tipo de depressão, ela pode estar passando por um tipo de perda, que no qual pode estar afetando, é claro, o seu estado emocional e psicológico. E uma das outras coisas também que a gente tem que citar aqui, isso é um fato, pessoal. Isso são pessoas que já passaram por problemas, depressão, enfim, vários outros problemas aí, que o meio de escapar desse problema, né, é fugindo da realidade. E o que é fugir da realidade? É imaginar ou acreditar que um boneco de borracha, de pano que seja, é um ser vivo, tá? Então isso é um problema, tá? E psicológico. E é claro que a gente não pode deixar de falar que, além de ser um problema psicológico, mental, um distúrbio, né, como já foi dito aqui, também se trata de um problema espiritual, tá? Porque nunca devemos esquecer que os problemas físicos e psicológicos, principalmente, caminham junto com o espiritual, caminham junto com a espiritualidade. Quando uma pessoa adentra uma depressão, quando a pessoa passa por algum tipo de transtorno psicológico, esse transtorno, essa depressão, vai afetar o seu lado espiritual, enfraquecendo, deixando aquela pessoa fraca, por assim dizer, espiritualmente. Consequentemente, abrindo as portas ou deixando aquela pessoa vulnerável para energias negativas, na qual cada tempo que passa, quanto mais constante a pessoa está naquele estado, tá, mais ela vai se afundar, mais negativamente ou energeticamente falando, ela vai se afundar naquilo, porque ela vai atrair espíritos, tá, que vão se aproveitar dessa energia, espíritos que vão se aproveitar dessa debilidade ou desta disfunção ou desse problema psicológico que ela está sentindo. Então, espíritos trevosos vão se alimentar disso, fazendo com que aquela pessoa não saia daquela situação. Então, isso é importante a gente citar aqui, gente. É muito importante. Pessoas que substituem um ser humano, um ser vivo, por um ser inanimado, e acredita que aquilo realmente é um ser humano, um ser vivo, a ponto de fazer essas atrocidades que a gente está vendo nas mídias sociais, além de necessitarem um auxílio na saúde, um auxílio médico, um auxílio psicológico, essas pessoas também vão precisar e precisam de um auxílio espiritual, porque quando ela está nessa situação, ela está abrindo brechas também, né,
para energias negativas, para espíritos obsessores, tá? E sim, pode muitas das vezes ocorrer a pessoa que está passando por algum problema psicológico, algum problema mental, pode muito bem acontecer de um espírito trevoso utilizar de objetos para se aproximar e para sugar a energia daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que sim, pessoas que muitas das vezes acreditam que o bebê reborn pode ser ali um ser animado ou um ser vivo, naquele boneco, naquele objeto, pode ter ou conter sim a energia de um espírito trevoso, na qual aquele espírito obsessor está utilizando o boneco, utilizando aquele bebê reborn para se aproximar daquela pessoa e sugar a sua energia. É complicado, né? É muito complicado. Mas o que você acha sobre esse assunto? Você acha que está certo? Você acha que está errado? Você acha que é um problema tanto espiritual quanto psicológico? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Mas agora a gente vai falar sobre a utilização de bonecos dentro da cultura afro ou dentro da feitiçaria, da magia, porque sim, utilizamos objetos representativos ou objetos que possam representar um ser vivo, objetos que podem representar um ser humano. Sim, mas é claro que não cuidamos, enfim, vocês compreenderam o que eu quis dizer. Antes da gente falar sobre isso, não esquece de dar uma olhada, pessoal, no link aqui na descrição do vídeo. É o link do Vaquinha, tá? Um link na qual você pode estar ajudando e contribuindo aí com o nosso trabalho. Nós estamos passando por um pequeno problema, tá bom? Na qual a gente vai ter que refazer os assentamentos e vai ser utilizado boneco também. Então vai ser utilizado a vaquinha para a gente estar refazendo esses assentamentos. Então, para você que gosta do nosso trabalho, para você que acompanha tudo sobre Umbanda, vai lá no Vaquinha, apoie se puder, tá bom? Enfim, vamos lá. A utilização de bonecos dentro da matriz africana, dentro das religiões de matriz africana. Isso é muito comum de vermos objetos que podem ou que simbolizam ou que é referente ao ser vivo. Um exemplo básico, trabalhos que são realizados, tá bom? Dentro da Umbanda, dentro das religiões de matriz africana em termos ou dentro da feitiçaria. Trabalho básico, magia básica e mais comum que a maioria das pessoas vê, amarração. Na amarração, sim, é muito utilizado objetos, tá? Que possam simbolizar ou representar um ser vivo ou um ser humano ou uma pessoa na qual está sendo realizado o trabalho. Esses objetos podem ser quais? Cabeça de cera, tá? Provavelmente vai passar aqui para você ver, seja masculina ou feminina. Essa cabeça estará representando a pessoa em específico na qual estará sendo feita a amarração. Velas com formatos, né, de pessoas, vela com formato de homem, vela com formato de mulher. Também essa vela vai simbolizar ou representar a pessoa, tá? E além disso, é claro, os famosos bonecos de pano. Esses bonecos de pano também são utilizados para vários tipos de trabalho, inclusive utilizados em trabalhos de amarração, utilizados em trabalhos de destruição, em trabalhos para afastar e por aí vai indo. Ou seja, esses tipos de materiais, esses tipos de objeto no qual traz a representação de um ser vivo, de uma pessoa, tá? É utilizado em vários tipos de trabalho. Naquele objeto ou naquele material, naquele boneco, tá? É feita uma ritualística na qual é pego a energia da pessoa e colocada naquele material, ou seja, colocada naquele boneco. É como se aquele boneco contesse a energia da pessoa, ou seja, simbolizando a própria pessoa. Lembrando que cada objeto vai ter um propósito e vai ter um significado, como por exemplo, a cabeça de cera normalmente é utilizado quando se vai trabalhar no psicológico, no mental, na cabeça da pessoa. A cabeça de cera, né, já falei, o pano é a utilização do corpo físico de um modo geral da pessoa e por aí vai indo. Ou seja, cada objeto vai conter um significado e um propósito diferente.
Então, se a gente for parar para analisar, dentro da magia, da feitiçaria de forma geral, não vou nem agregar que seja só religião de matriz africana, mas dentro da feitiçaria de forma geral, os bonecos ou os bebês, eles são energizados com as pessoas, tá? Ou seja, com a própria energia da pessoa. Então, aquele boneco dentro da feitiçaria, ele já tem sim uma energia, é como se fosse a própria pessoa, tá bom? Tá. Até aí tudo bem, mas só que aí existe uma outra questão também. Além desses trabalhos na qual são utilizados bonecos, outros tipos de objetos na qual vai representar uma pessoa, existem também os objetos no qual vai conter a energia de um espírito. Sim. Calma que eu vou explicar. A primeira coisa existem assentamentos de Eguns, como também assentamentos de Exu ou assentamentos de Bará, normalmente assentamentos mais ligados ao povo africano, tá? Esses assentamentos, na confecção desses assentamentos, é feito ao bonecos, tá? Normalmente de barro, de argila, tá? Esses bonecos, eles representam o Exu, eles representam o espírito, eles representam a entidade em si. Então aí também temos um boneco. Então é muito comum você ver um assentamento de Exu, provavelmente vai estar passando aqui, com um rosto de Exu, trazendo a energia do Exu, e aquele rosto, sim, é o próprio Exu. Então aquele boneco que a gente vê no assentamento, ele é o próprio Exu, e aquele boneco que está no assentamento, ele tem vida. Ali ele vai ser alimentado, ali ele vai ser cuidado, ali vai ser feito ritualísticas voltado àquela energia, ou seja, voltado àquele Exu. Então, tem essa utilização de boneco também, em termos, né, boneco em termos ali, dentro da religião de matriz africana. Agora vamos para um outro, porém, que é mais além ainda. É o aprisionar espíritos em bonecos, em seres inanimados. É claro que você já viu até aquele famoso filme da Annabelle, que no caso era uma boneca amaldiçoada. E vamos dizer que seria quase a mesma coisa. Então, quando você vê o filme da Annabelle, não fica pensando que aquilo é um mito, que aquilo é uma lenda. Não, não é. Isso acontece mesmo, tá? Alguns feiticeiros ou magistas utilizam bonecos ou bonecas para aprisionar seres trevosos, para que aqueles seres trevosos fiquem aprisionados naquele objeto, tá? A fim tanto de segurá-los energeticamente para que eles não possam fazer mal, tá? Como também utilizá-los da sua energia ou do seu poder. É como se utilizasse ali aquele espírito trevoso como um escravo. Vamos dar esse exemplo, tá? Para que aquela energia, aquele espírito ficasse totalmente em domínio do magista, em domínio ali do feiticeiro. E sim, isso é algo que acontece. É claro que eu não vou ensinar como faz isso, mas existe uma ritualística na qual isso ocorre. Vamos dar um exemplo básico para vocês compreenderem como isso pode acontecer. Vamos supor aqui que uma pessoa muito maldosa, muito ruim, um assassino, tá? Ele desencarna, né? E consequentemente, devido aos seus atos, ele vira um Qium, ou seja, ele vira um espírito trevoso, tá? Um espírito trevoso. O magista, o feiticeiro, ele pega um boneco, uma boneca, enfim, né? E ele faz uma ritualística, ele chama aquele espírito trevoso, ele chama aquela energia, aquele quiumba, vamos dar esse exemplo, né? E através da magia, através daquela ritualística, ele aprisiona aquele espírito dentro daquele ser inanimado, que é a boneca ou o boneco. Então o espírito fica preso, agarrado ali dentro, sem poder sair e cumprindo ou fazendo as vontades do próprio feiticeiro, do próprio magista. Então sim, gente, isso acontece. E é claro que aí depois pode acontecer daquele magista acabar falecendo, ou daquela boneca, ou daquele ser inanimado acabar se perdendo, e por aí a gente vai ter o objeto amaldiçoado, né? Como a gente viu o filme da Annabelle. Então,
Vocês compreenderam que existe sim a utilização do boneco, tanto na cultura afro quanto dentro da feitiçaria, mas utilizado de outra forma, no qual compreendemos e entendemos que aquilo é um boneco, por mais que seja um boneco, é um ser energizado, na qual sabemos tratar da melhor forma possível e da forma adequada, não substituindo aquele boneco, né, por um ser humano, por um ser vivo. Compreendemos isso, que aquele boneco é uma forma de representação e uma forma energética, não que aquele objeto contenha em si vida, em vida, né? Vamos dar esse exemplo. Mas eu espero que vocês entenderam, tá? E já que a gente falou de assentamento, não esquece de dar uma olhada aí no link da descrição do vídeo, que é o link do Vaquinha. Mas enfim, deixa a sua opinião. Eu quero saber o que você acha sobre esse assunto, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.